Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de julho de 2025. Eu sou o Thunder, tô com o Rafa aqui para falar de Mikado no Sisters. E aqui temos o... Ai, meu Deus do céu. O Yu. Yu, meu Deus do céu. Abrindo uma list aqui rapidinho. O Yu. Ayase Yu. É isso que eu tava confundindo. Onde ele tá saindo um soco com um cara aleatório aqui, falando que, pô, você tem que ser bom em alguma coisa, né? Tua mãe era incrível. Era uma incrível atriz. Você tem que ser bom em alguma coisa. E ele não é bom em absolutamente nada, aparentemente. Até que depois dele tomar uma surra, aparecem as 3 irmãs dele e... ele é surrado pelas 3 irmãs, inclusive. Ele é humilhado por todo mundo e fala, ó, é o seguinte, tu vai limpar esse lugar aqui porque você é um bosta. Né? Aí a gente começa a entender um pouco mais da história dele, que de fato ele é filho de uma atriz muito conhecida, muito talentosa, só que ela acabou morrendo e ele foi adotado por um amigo da mãe dele. E as 3 garotas em questão são as irmãs dele, né? São as novas irmãs dele. E elas são gênios, né? Então, tipo, tudo roda em cima disso. O quão genial elas são, ou até mesmo quão o pai é importante, né? Porque o papai também é magnata aqui. E agora a gente vai ver a história deles desenrolando, deles começando a viver junto. Quem é o Yu? Quais são as suas habilidades, que ele é muito bom em limpar coisas. Nossa, o cara é, assim, eles estavam tretando ali, discutindo e, pum, limpei tudo. Porque as 3 não têm habilidades para isso. Porém, tem uma informação mais legal que ao longo do episódio vai aparecendo, que elas não são só babaca, mas tem a ver com essa alta performance delas. Porque uma é uma boa lutadora, a outra é uma atriz e a outra é uma excelente jogadora de shogi. E ele faz alguns paralelos com a mãe dele, porque a mãe dele também não tinha tempo para nada. E ele meio que virava o suporte da mãe e ele acabou se acostumando a fazer isso. A ter habilidades domésticas muito, muito melhores, porque ele precisava cuidar da mãe. E agora vai ter que, provavelmente, cuidar das irmãs. Cara, foi um honesto, bom primeiro episódio, acima de muita expectativa, porque, cara, o que a gente espera do diretor de... Como que era? Mahou Shoujo Site. Era difícil. Ainda mais que eu que vi, eu falo, não espera. Agora, eu devo dizer que eu fiquei surpreso em todos os aspectos. Porque assim, você tem de fato essa direção que consegue criar boa dinâmica, sabe fazer quebra de cena e transição. A produção da P-Works também ajuda bastante. Mas você também tem boas escolhas de roteiro mesmo. Por exemplo, ele guarda a maior parte da dicotomia exagerada, do mimiqueísmo, pro uma sketch que é muito mais sobre o ambiente que ele vive do que sobre as garotas em si. Então ele tá nessa escola de gênios e todo mundo é bom em alguma coisa, e ele é filho de uma atriz importante, então ele também deveria ser bom, mas ele não é. Então você tem essa grande dualidade. Você tem a interação das próximas irmãs, que são muito bem dubladas, inclusive. Uma é a Kogaoi, a Kaguya, e a outra é Yoshino Oyama, que é a nossa Butch. Sobre como elas são gênias e como elas estão muito nessa vida, na própria vida de gênias. Então elas treinam bastante, elas têm hábitos que, na teoria, não são muito saudáveis, tipo a Miwa, que é a mais nova, ela come muito doce, mas é porque ela tem que manter o cérebro funcionando a todo momento pela partida de show, então ela tá sempre com pensamento rápido, então precisa de açúcar no cérebro. É uma história que ela em si ela vai falar uma coisa muito de fácil empatia, que é essa dualidade de gênios e pessoas esforçadas. Mas ela tem as suas práticas saudáveis que tornam esse roteiro bem divertido de acompanhar. E até interessante como ele usa algumas ideias do tipo, o final ser... esquecemos uma coisa muito importante. Não, mas a gente já trouxe tudo, a gente nunca esqueceria nada. Não, tenha um bom dia. Vamos tentar viver junto na moral. Isso é interessante. É boas sacadas assim que honestamente me surpreenderam. Que eu pensei que ele ia só ser mais uma comédia boba. E até que ele é. Mas ele tem boas práticas, isso é raro. A boa prática dele é que ele fala, eu tenho um tema, mas ele discorre do tema. Porque tem muita obra que fala, eu tenho um tema.
Tá, e aí? O que você vai fazer com isso? Vai, e aí? Dá andamento, faz alguma coisa, se mexe. E não vai, não faz nada. E só literalmente fica replicando o mesmo tema, batendo na mesma tecla o primeiro episódio inteiro, ou pelo menos o primeiro momento da obra inteiro de introdução. Aqui não. Beleza, eu tenho o primeiro ato de apresentação dos personagens e do contexto de hiperperformance. E de como ele é surrado por isso. Depois você tem uma apresentação do passado dele pra você dar mais contexto de quem ele é e o que ele passou. E depois você tem, de fato, isso colocando a prova no choque das 3 irmãs sendo apresentadas como um bando de pessoa chata, né? Ou mais do mesmo do começo, de nós somos de hiperperformance e você é um Zé Ruela. Porém, ele começa a mostrar um pouco dessa ruptura, um pouco de falhas desses personagens. E chega no momento final que ele contextualiza essas falhas. Olha, elas de fato fazem isso, elas têm dificuldade de se arrumar da casa, coisa do tipo, porque tem a parte da hiperperformance. E ele conecta com o passado dele com a mãe. Então, pô, ele é bem didático em fazer isso. Ele é bem didático em apresentar o tema, apresentar inclusive o tema de formas diferentes, porque você tem 3 irmãs e cada uma, por mais que tenha o mesmo contexto de hiperperformance, cada uma tem a sua própria área de atuação. E isso traz uma dinâmica diferente, que corrobora junto com o estereótipo da personagem. Então, você ganha de vários lados. Você ganha porque, você tem o estereótipo da waifu, porém você tem um contexto que apresenta melhor esse estereótipo. Então, cara, de verdade, meus parabéns. Porque é uma comédia romântica? É uma comédia romântica. É bem bobinho? É bem bobinho. Porém, ele sabe apresentar o que ele tá fazendo. Não só de apresentar de fato pela produção, que, de novo, impressionante o diretor de Mahou Site acertando muito aqui. Mas o texto também, como o Rafa falou, é muito bom. Então, cara, temos um bom anime na casa. De verdade. Pois é. E, tipo, eu sei que inclusive não é exatamente uma comparação, mas como a gente viu Kaoru Hana no mesmo dia, e eu vejo, os dois usam a mesma... Eles têm os seus tropes pra se usar, só que eu vi até um pouco mais de valor nesse pela forma como ele usa, até dando a dualidade pro próprio Yu. Ele também tem esses problemas em relação a isso, então não é todo mundo, não é só as garotas que tem um valor, ele também tem e dá pra acompanhar por todo mundo, sabe? Uhum. Pois é, porque daí você consegue mostrar nuance. O melhor quando você tem, dentro de uma narrativa, que você tá apresentando uma temática, dá nuance a ela, dá nuance a personagem. Não faz o personagem ser só a mesma coisa e ficar batendo naquela tecla ad infinito. Isso torna a obra chata, isso trunca a narrativa, isso trunca o andamento da história. E até mesmo por um primeiro episódio, você sim pode dar nuances a ela. Você pode dar nuances na apresentação de personagem, que inclusive isso te conduz melhor para novas possibilidades que você vai dar pra frente. Então, ele estabelecendo e inclusive reforçando pelo pai, falando, olha, elas são meio difíceis, mas cuida delas. E elas vão ter seus próprios problemas, mas ajuda elas. Sabe, pô, legal isso. Sabe, o moleque não tá sendo tirado pra bosta, não é, um maniqueísmo pelo maniqueísmo. Não, você tá contexto. E até mesmo o fato dele estar aqui, tipo, não ser nada gostável no começo, porque, de novo, alta performance. Elas dão valor a quem tá performance. E o pai, que é, o cara, o manda-chuva do bagulho, falou, não, moleque, gosto muito da sua mãe, vou te ajudar. Você ajuda elas, mas tranquilo, tá suave. Tipo, em nenhum momento, inclusive, o pai cobrou ele de, não, você tem que ter performance e tal. Sabe, é uma cobrança de um contexto mais natural. Não é essa tecla ficando batendo toda hora. E mostrando que também ele tem mais habilidades, ele tem mais personalidade. Então, acertou muito bem, cara. Olha, de verdade, que estreia boa. Mais do que eu imaginava. Eu tô honestamente surpreso. Também admito. E, deu uma vontade de acompanhar. Vou ver se eu boto na minha lista aí pro finalzinho. E quem gosta de comédia romântica pode anotar na tua lista, mano. Pode sim. Se você gosta desse tipo de anime, cara, olha, vai que esse tá prometendo ter um bom andamento. Eu espero de verdade que ele se mantenha dentro dessa régua que ele trouxe, porque é um bom anime. Parabéns. Parabéns. E é isso. Saber os bons animes, a gente tem uma playlist com todos que saíram até agora. Nem todos são bons, acredite. O
Por isso que tem a playlist, pra você saber qual que é bom. Exatamente. Você dá uma olhadinha lá, esse será que é bom? Não sei, a gente foi lá, testou pra vocês, pra trazer as nossas impressões pra vocês dos animes dessa temporada. E de todas as outras temporadas que a gente já faz isso há muito tempo. Mas é isso, se você gostou, deixa o joinha, compartilha com todo mundo. Se você é novo, se inscreve aqui no canal e também acompanha a gente lá na Twitch, onde a gente faz essas gravações e assiste os animes também. Então, só procurar Chá de Trovão, porque não dá pra colocar o link aqui, é complicado. Mas é isso, bom anime, até a